paz do Senhor Jesus. Você que está em pé, abra sua Bíblia no livro de Ruth, no Antigo Testamento. Logo depois de Juízes, você vai encontrar o livro de Ruth, livro de Juízes, Ruth, capítulo de número 1 e o versículo de número 1. Enquanto os irmãos procuram o texto, quero louvar a Deus e agradecer pela oportunidade de estar aqui em casa para ministrar a palavra de Deus, junto com os nossos amigos, o evangelista André, que nos convidou, que Deus possa abençoar o Senhor, pastor Denil, o Cristiano, os demais obreiros, que Deus abençoe o ministério dos senhores de uma forma muito especial, que Deus possa ampliar a tenda do ministério de vocês, que Deus abençoe toda a casa. Livro de Ruth, capítulo 1 e o versículo de número 1. Os irmãos que encontraram o texto podem dizer amém. Que nos diz assim: Ora, sucedeu que nos dias em que os juízes governavam, houve fome na terra. Um certo homem de Belém de Judá foi residir temporariamente na terra de Moabe. Ele, sua esposa e seus 2 filhos. O nome do homem era Elimeleque, e o nome da sua esposa Noemi, e o nome dos seus 2 filhos Malom e Equilion, todos efrateus de Belém de Judá. E eles chegaram à terra de Moabe e ali continuaram. E Elimeleque, marido de Noemi, faleceu, e ela foi deixada com seus 2 filhos. E eles tomaram para si esposas das mulheres dos moabitas, e o nome de uma era Orfa, e o nome da outra era Ruth. E eles habitaram ali por cerca de 10 anos. Malom e Equilion também faleceram, e a mulher foi deixada sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Então levantou-se ela com suas 2 noras, para que pudesse retornar da terra de Moabe, pois ela havia ouvido que na terra de Belém Deus havia enviado pão para o povo. Antes que você sente, eu quero que você olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: ó, Deus está enviando pão para a tua mesa. Diga para ele. Diga forte: Deus está enviando pão para a tua mesa. Aí, pode se assentar. O texto que nós acabamos de ler está inserido no livro de Ruth, um livro muito pequeno, um livro histórico que é formado por 4 capítulos e 85 versículos. E ele conta a história de uma família que luta pelo seu próprio bem-estar, de um homem que luta para trazer a proteção para a sua casa. A história de Noemi, a história de Ruth, de Malom e de Equilion, seus filhos, essa história acontece no período da escassez, porque esse período está registrado no capítulo 1 e o verso 1. Sucedeu que nos dias em que os juízes governavam a terra, houve fome. Esse período é o período da quietude de Deus, do silêncio de Deus. E nós entendemos que quando nós passamos pelo período da quietude e do silêncio de Deus, parece que tudo acontece ao mesmo tempo. Quando nós passamos por esse período em que você não ouve a voz de Deus e Deus se mantém totalmente no seu silêncio, nós entendemos que tudo de ruim começa a acontecer ao nosso redor, e o que nós entendemos é que Deus não está ao nosso lado. O que nos faz entender a situação é que Deus foi embora, que Deus não está mais ao nosso lado. Mas eu entendo que não é pelo fato de o pão faltar sobre a mesa, isso não significa que Deus não esteja conosco. Não é pelo fato de uma porta estar fechada, também não significa que Deus não esteja conosco. Quando você vai ao Evangelho de Marcos, você vai encontrar um paralítico, que a Bíblia diz que ele foi conduzido por 4 amigos até o lugar aonde Jesus estava. E por incrível que pareça, quando eles chegam no lugar onde Jesus estava, a Bíblia vai dizer que todas as portas possíveis estavam fechadas. Todas as portas estavam lacradas, de modo que eles não puderam passar.
Mas nós entendemos que as portas estavam fechadas, mas Jesus estava nela. Porque Jesus não precisa de porta para fazer nenhum milagre. Jesus, ele é autossuficiente, autossustentável, oh glória, maravilha. Jesus, ele tem todo o poder sobre as suas mãos. Ele não precisa de nada para fazer o milagre. Ele é o único Deus que faz tudo retirando algo do nada. Esse é o Deus que nós servimos. E a Bíblia diz que é esse período, o período da escassez, do silêncio de Deus. Deus não se manifesta. Nesse período, os juízes cuidavam da nação de Israel. Por exemplo, a nação de Israel era constituída por três autoridades espirituais, sendo a primeira o profeta, sendo a segunda os levitas e depois os sacerdotes. Os profetas, eles eram responsáveis de transmitir ao povo o que Deus queria falar, e da mesma forma transmitir a Deus o pedido e o desejo da nação. Os profetas, eles eram porta-voz da palavra de Deus. Eles não simplesmente falavam o que Deus mandava falar, mas o trabalho do profeta também era sentir na pele o que Deus estava sentindo. O trabalho do sacerdote era cuidar do culto e fazer o sacrifício. E o trabalho dos levitas era de trazer manutenção à casa de Deus. E o trabalho dos juízes era assim cuidar da parte burocrática do povo. Então a nação estava respaldada por autoridades espirituais. Mas a Bíblia diz que a nação de Israel estava descontente com tudo que Deus tinha mandado e enviado, de tal forma que a nação de Israel, eles começam a olhar para os medianitas, para os amalequitas e os filhos do Oriente. Eles entendem que cada nação dessa é constituída por um rei, a figura de um homem. Então eles vão sentir a necessidade de também ter um rei. E através disso veio o pedido para ter Saul como rei de Israel. Ou seja, foi um pedido da nação, um pedido frustrado, porque a Bíblia diz que Israel vai pecar e por sua vez a nação cai em decadência. E Deus vê a necessidade agora de substituir Saul e trazer Davi como rei. Então nós entendemos que essa ideia da igreja tentar trazer o que o mundo tem e de imitar o mundo, isso não veio de hoje, isso já vem de muito tempo. Então a nação cai em decadência e por causa desse período da escassez e da fome, falta pão em Israel, o povo fica totalmente desprovido de pão, porque o pecado ele vai continuar sobre as gerações futuras, de uma tal forma que então chega a vez do reinado de Acabe. Acabe vai casar com uma mulher chamada Jezabel, uma mulher totalmente incontinente, sem nenhuma responsabilidade, e não servia o Deus de Israel. Acabe vai casar com Jezabel. Jezabel vai trazer um culto chamado um culto pagão para dentro de Israel. E através desse culto pagão, vai levantar-se agora os Baalins, que eram seguidores de Baal e adoravam Baal. E a pregação dos Baalins era que Baal era o provedor da terra, que Baal era quem trazia pão sobre a casa, que Baal era quem trazia chuva sobre a terra e trazia fertilidade sobre a nação. Essa era a pregação dos Baalins. Aí Deus vai olhar toda essa situação, aí Deus, nada mais justo do que Deus fechar a torneira da providência e deixar o povo perecer e passar fome. Por quê? Porque se é Baal que está levando todo o crédito pela bênção que cai sobre a terra, então Deus fecha a providência e o povo começa a perecer e passa fome. Diante dessa situação, a família de Elimeleque, a família de Noemi, estão vivendo essa situação. Eles têm como pano de fundo a história deles, a fome e a escassez, porque o pão faltou sobre Belém de Judá. Belém de Judá é uma terra próspera, rica, uma terra que plantava semanalmente, colhia semanalmente, plantava mensalmente, colhia mensalmente, plantavam anualmente e assim colhiam anualmente.
Era uma terra rica e próspera. Todos queriam morar e trabalhar em Belém, porque a terra era boa, a chuva era boa. E os irmãos que trabalhavam em Belém, eles trabalhavam afinco de uma tal forma que sempre tinha a porta aberta e sempre tinha alguma coisa para colher e para plantar. Mas pelo pecado da nação, agora a chuva ela vai cessar, não chove mais sobre a terra, e Belém de Judá cai em decadência, tanto espiritual como no financeiro, porque agora as portas se fecham, a terra fica seca, e terra seca com semente seca não serve para nada. Aí o povo cai em decadência e falta pão em Belém de Judá. Diante disso, agora há uma necessidade dos moradores de Belém pegar as suas bolsas, as suas malas e ir embora para outras terras, para poder trazer providência e recurso para a sua mesa. E diante dessa situação, como em todas as cidades, como em todo lugar, existe 3 classes de sociedade. Existe a sociedade baixa, a média e a alta. Existe o pobre, o mais ou menos, e existe o rico. E diante dessa situação, diante da fome que vem sobre Belém, a primeira mesa a faltar o pão é a mesa do pobre. É a primeira mesa que vai faltar. Isso foi há 2, 3, 4 mil anos atrás, mas hoje é da mesma forma. Diante de uma necessidade, se faltar pão em Sara, se o povo perecer diante disso, o mais necessitado ele vai sofrer primeiro, porque vai faltar pão sobre a mesa dele. E diante dessa necessidade, o povo agora quer ir embora de Belém para buscar recurso para a sua casa. Só que quando nós olhamos a biografia e a história da família de Elimeleque, quem foi Elimeleque, quem foi Noemi, quem foram os seus filhos, nós entendemos que Elimeleque, ele faz parte da sociedade mais alta da cidade. Ele não é um qualquer um. Elimeleque é representante social, mas também religioso. Elimeleque tem uma posição no meio da sociedade, mas também tem uma posição no meio da eclésia da igreja. Então não é um qualquer um. Se Elimeleque entrasse por aquela porta, ele teria com certeza uma cadeira reservada para sentar. Porque é alguém que tem status e tem posição no meio da eclésia da igreja. Mas também é alguém que tem posição social, é conhecido por todos. Então, diante disso, Elimeleque também pega a sua casa, a sua família, todos os seus pertences e vão embora de Belém de Judá. Aí o que nos vem na mente é qual é a necessidade de Elimeleque sair de Belém. Porque se Elimeleque pertence à eclésia mais alta e tem uma posição na sociedade, alguém que tem recurso, então a mesa dele vai ser a última a faltar o pão. É a mesa última que vai faltar, porque Elimeleque ele tem sobrando. Só que Elimeleque, quando ele sai de Belém de Judá, diferente dos demais, Elimeleque não está indo embora para trazer recurso para a mesa. Elimeleque não está indo embora para trazer pão, para suprir a sua necessidade, de maneira nenhuma, porque Elimeleque tem. Então a necessidade de Elimeleque ir embora de Belém é porque Elimeleque não quer dividir o pão que ele tem. Por quê? Porque há uma brecha na lei em Belém de Judá, que diz assim: quando falta o pão sobre a mesa do pobre, por sua vez, esse pobre tem todo o direito de bater na porta do rico, e esse, por sua vez, tem a responsabilidade de estender a mão e ajudar aquele que precisa. Só que quando Elimeleque vai embora, ele está indo porque não quer dividir o pão que ele tem. Ele não quer dividir o pouco. É natural, é a fraqueza humana. Diante da fome e da escassez, nós queremos guardar o pouco que nós temos. Alguns meses atrás, um ano e alguma coisa atrás, faltou gasolina na cidade.
Faltou gasolina em Criciúma, Tubarão, Içara, faltou por tudo. E quem ainda tinha um pouco de gasolina na reserva do carro, se o vizinho precisasse levar alguém no hospital, ele estava morto. Porque ninguém tirava o carro da garagem, porque há um medo, vem um medo sobre a alma de faltar. Porque quando nós temos pouco, aí nós queremos racionar o pouco que tem para durar mais tempo. Só que Elimeleque é alguém que conhece todas as leis. Elimeleque é sacerdote, Elimeleque é conhecedor da lei. O Antigo Testamento, ele é compelido com 613 leis. Então Elimeleque, como sacerdote, conhece todas elas de cor e salteado. Se ele conhece a lei, ele deve conhecer o Deus que ele serve. Mas o que nós entendemos é que parece que ele não conhece o Deus que serve. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Não fique com medo de abrir mão do pouco que você tem, porque diante da necessidade, Deus é o provedor de todas as elas. Deus, ele vai providenciar todas as nossas necessidades. Não tenha medo de abrir mão do pouco, porque da onde Deus te deu esse pouco, Deus tem muito mais para te dar, Deus tem muito mais para alimentar a nação. Mas Elimeleque provavelmente não conhece o Deus de Israel, com certeza. Ele não conhece a profundidade de Deus, porque uma coisa é você estar na igreja e outra é você conhecer o Deus que você serve. Aleluia. Então Elimeleque não, porque se Elimeleque conhecesse o Deus que ele servisse, ele ia entender que Deus é o Deus que multiplica o pão. Ah não, você não entendeu, irmão. Eu vim dizer aqui para você que Deus vai trazer multiplicação a tudo aquilo que é pouco. Deus vai suprir a tua necessidade. Você lembra a Bíblia diz que Jesus estava pregando, e quando ele estava pregando, o texto vai dizer que logo após ele terminar de trazer o sermão, os discípulos chegam para Jesus e vão dizer para ele: Senhor, mestre, é hora de despedir o povo, porque o Senhor já pregou, o povo já se alimentou, todo mundo deu glória, deu aleluia, o culto foi bom, mas está na hora de despedir o povo, porque o povo tem que ir embora dormir, e precisa passar nos mercados de comprar alguma coisa para alimentar. Mas como Jesus ele é aquele que conhece o íntimo da alma, eu fico imaginando Jesus olhando para eles não têm nem o que comer, vão ter dinheiro para comprar alguma coisa. Não, vocês não entenderam. Jesus queria dar um ensinamento para os discípulos. Jesus estava querendo dizer, em outras palavras, quem tem que alimentar esse povo é nós. Aleluia, é nós que temos que alimentar, aleluia, porque o trabalho da igreja na terra é pregar a palavra e alimentar quem está com fome. Não somente alimentar quem está com fome, mas também vestir quem está nu, tanto no espiritual como fisicamente. É o trabalho da igreja. A igreja que não alimenta quem está com fome não é igreja. Não. A igreja que não veste quem está com frio e está precisando também não é igreja. O trabalho da igreja é suprir a necessidade daquele que precisa. Mas da onde vamos tirar tanto para alimentar tanta gente? Irmão, você está do lado de Jesus, meu irmão. Faça-me o favor. O Deus que multiplica pão e peixe, o Deus que manda Lázaro sair para fora, é o Deus que tem todo o poder. Aí a Bíblia vai dizer que no meio do povo vai sair um discípulo, vai achar um menino. E o texto diz que acharam um menino que tinha consigo 5 pães e 2 peixes. Pães feitos de cevada. E para quem não sabe, no tempo de Jesus, quem comia pão feito com cevada era só o pobre. Era só o mais necessitado, porque a cevada é o que sobrou da malhação do trigo. Se malhava o trigo, separava o trigo e a cevada se fazia um pão que era sem formosura, um pão escuro, um pão sem sabor, um pão que era só para o pobre comer mesmo, que era o que ele tinha para comprar. E a Bíblia diz que esse menino, no meio do povo, no meio da multidão, ele tinha 2 peixes e 5 pães de cevada, ou seja, um pobre
sem nenhum recurso, que tinha o suficiente para resolver o problema dele. Oh glória! Oraia sebe andaraias, oh glória! Oh, aleluia, eu sei que o que você tem resolve o teu problema, eu sei disso, eu sei. Talvez você entrou aqui essa noite dizendo: irmão Júnior, o que eu tenho resolve o meu problema. Mas hoje eu quero ser profeta nessa casa e quero profetizar de olho aberto, dizer para você: pega o que resolve o teu problema e coloca na mão de Jesus, porque Jesus tem poder de trazer multiplicação. Aleluia. Oh, aleluia, glória. Se fosse hoje no nosso tempo, na atualidade, talvez alguém diria assim: Jesus, olha, eu queria tanto ajudar. Olha, queria mesmo. Sinceramente, pode contar comigo para em qualquer área, agora menos no financeiro, porque o que eu tenho aqui é pouco. O que eu tenho aqui resolve o meu problema, agora resolver o problema de todo mundo, não dá, não tem como. Mas esse menino, que a Bíblia não diz o nome dele, é um menino, um moço, não tem nome. Ninguém sabe quem ele é. Ele não tem um nome estampado em cartaz, ele não está nos púlpitos das igrejas. Muito pelo contrário, é alguém que faz um trabalho social, mas nos bastidores. Alguém que não tem... Deixa eu dizer para você aqui essa noite, você é uma ferramenta de Deus. Aleluia. Você é alguém que Deus vai usar para fazer a diferença. Não importa o que você tem na mão, se é pouco, coloca na mão dele, que ele traz multiplicação e você vai ser ferramenta. Mas esse menino pega o pouco, coloca na mão de Jesus e alimenta uma multidão. Todos são alimentados. Então o que está em jogo não é quanto nós temos, mas é na mão de quem nós colocamos. Está em jogo é o que aonde nós colocamos, não tanto. Não importa quanto você tem, coloque na mão certa, porque Deus tem poder de trazer multiplicação. Você crê nisso? Você crê na multiplicação do pão? Porque Deus vai multiplicar o pão da tua casa. Deus vai multiplicar o recurso da tua casa. Eu vim dizer hoje aqui que quando você chegar em casa vai ser diferente. Vai ser diferente, vai ser. Por quê? Porque quem crê, quem acredita dá um jeito. Ele vai dar um jeito. Se você tiver fé, Deus vai trazer recurso para a tua casa. Mas Elimeleque tem medo de trazer, de dividir. Porque a intenção de dividir parece que vai faltar para ele. Então ele foge de Belém e vai residir na terra de Moabe. Quando chega em Moabe, o texto vai dizer, então, que passado um tempo, Elimeleque morre, fica a sua esposa viúva, desprovida do esposo, porque na lei judaica, quem traz alimentação para casa, quem traz o recurso, quem traz a delegação, quem dá o mantimento para a família é o homem. Agora, Noemi está desprovida, ficou viúva. E tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, a situação da viuvez era terrível. Por isso que depois os discípulos vão ver a necessidade de levantar os diáconos para trazer agora a providência tanto para os órfãos também como para as viúvas. Porque quando a mulher ficava viúva, ela praticamente morria junto com o seu esposo. Era uma situação muito crítica. Mas essa mulher, ela ficou desprovida do esposo, ela tem que comprar um caixão para sepultar o marido. O texto vai dizer que passado um tempo, morreu Elimeleque, ou melhor, morreu Malom e Quilion, morreu o filho mais velho, o filho mais novo, e essa mulher ficou desprovida agora do esposo e dos filhos. O trabalho do esposo na família é trazer recurso, trazer o mantimento e trazer ou dar delegação, cuidar da casa. E o trabalho dos filhos é de levar o nome do pai adiante, levar o nome da família. Ou seja, são os nossos filhos que vão levar a nossa história para o futuro. Por isso que para um judeu é frustrante ele não ter filho, principalmente homem, porque o trabalho do homem é de levar o nome do pai adiante, levar a história da família. E quando essa família vai para Moabe, residir junto com os moabitas, ela vai ficar agora desamparada.
porque os moabitas, a terra de Moabe, ela vai abrir a boca como figura dos nossos inimigos e vai agora engolir os nossos sonhos, os nossos projetos, porque tudo que o diabo quer é acabar com a tua história, tudo que o diabo quer é arrancar a tua história de vez, deixar você no anonimato. Mas eu quero ser voz de Deus aqui essa noite, ó glória, e dizer que o diabo já perdeu essa guerra, porque o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus nos guarda. Mas o trabalho do diabo é arrancar a nossa história. E agora esta mulher, ela está com a idade avançada, viúva, sem os 2 filhos, e o que sobrou para ela foi 2 noras, que são mulheres moabitas, não são judias, são de outra nação, de outro contexto, de outra história. E agora o texto vai dizer que então Noemi ouviu falar, diga comigo assim, ó, ouviu falar, mais forte, ouviu falar, que em Belém tinha pão, ou seja, Deus visitou Belém de Judá e trouxe pão para a terra. E quando ela ouviu falar que tinha pão em Belém, ela volta. E ela volta agora desprovida, sem o esposo, sem os filhos, mas com 2 noras. E o texto vai dizer que, ao chegar aos portões de Belém, ela está chegando com 2 pessoas que não faziam parte do contexto religioso, social de Belém, mas são 2 pessoas que se renderam ao Deus de Israel. Só que quando eles chegam na porta de Belém, o texto vai dizer então que Noemi vai trazer ou dar um conselho para as 2 noras, dizendo: vocês são 2 mulheres bonitas e novas, vocês têm toda a oportunidade de refazer a sua história, agora quanto a mim não. Quanto a mim, o Deus de Israel já tem contestado. A minha história já acabou, eu já não tenho providência. O que sobrou para mim foi resto, agora não dá para fazer mais nada. Agora vocês têm oportunidade, vão embora, vão para a casa dos seus pais, que com certeza vocês terão oportunidade. Aí a Bíblia vai dizer que então, Orfa, que era a nora mais nova, ela vai acatar o conselho e vai dizer assim: você tem razão, eu vou embora mesmo. Por quê? Porque você não tem mais nada para oferecer. Você não tem mais, porque a própria Noemi vai salientar a situação, vai dizer: ainda que eu tivesse filhos, ainda que esperasse eles crescer, vocês não esperariam para casar. Então, quanto a mim, a minha história acabou. Mas a Bíblia vai dizer que, então, a órfã vai olhar e vai dizer: não, realmente, tu não tem mais nada para oferecer, eu vou embora. Por quê? Porque você deve entender assim, ó, existem pessoas que estão do nosso lado, enquanto nós estamos providenciando alguma coisa. Tem pessoa que é teu amigo e tua amiga, mas enquanto você tem recurso, enquanto você tem alguma coisa, você tem amigos. Foi a mesma situação que aconteceu com o filho pródigo. A Bíblia diz que o filho pródigo chega para o pai e diz assim: me dá parte da herança, tudo que me pertence, eu vou embora. O texto vai dizer que ele pegou parte da herança, foi embora, gastou tudo que tinha, ficando sem nada. Automaticamente acabou o dinheiro, acabou a influência, acabou o amigo, acabou tudo. O filho pródigo perdeu tudo, só não perdeu uma coisa: o endereço da casa do pai. Porque nós podemos perder tudo nessa vida. Você pode perder tudo, mas você sabe o endereço da casa do Pai. Você sabe aonde tem recurso e Deus está te esperando. Aleluia. Aí quando chega no portão, aí a Ruth, a Noemi, a órfã vai dizer: olha, tu não tem mais nada para oferecer, então eu vou embora. E ela foi embora. Então você não precisa se preocupar com pessoas que estão do teu lado e estão indo embora. Porque se estão indo embora é porque Deus está tirando. E para cada órfã que Deus tira, Deus coloca uma Ruth do teu lado. Porque a Ruth vai dizer para a sua sogra assim: olha, eu estou contigo. Não importa para onde tu vai, o que vai acontecer, eu estou contigo.
Eu me rendi ao Deus de Israel, o teu Deus agora é meu Deus, o teu povo agora é meu povo. Eu estou contigo em todos os momentos. Sempre tem alguém que vai ficar do nosso lado, você pode ter certeza disso. A casa pode cair, você pode ficar desamparado, mas Deus sempre vai enviar alguém com uma palavra consoladora para edificar. Deus está mandando amigos. Diga para quem está do teu lado, Deus está colocando amigo na tua vida. Deus está trazendo alguém para te ajudar. Deus está enviando amigos. E ela ouviu que na terra tinha pão. Pão na Bíblia fala de alimento tanto espiritual como físico. Pão fala de avivamento. Todas as vezes que Israel retrocedia, Deus enviava pão e acontecia um grande avivamento. E o avivamento que é trazido através do pão, ele vai trazer recursos para a igreja. Quando o pão é pregado, a palavra de Deus, o pão que alimenta a alma, e não essa carne, porque a alma, o nosso corpo, ele vive de x-salada e pizza. Agora a alma não. A alma vive da palavra de Deus. É o que alimenta a alma. O pão vai trazer de volta aqueles que foram embora. Quando houver pão na casa, Deus vai trazer quem? Deus vai trazer Noemi que foi embora. Então o primeiro avivamento é através da palavra e trazer quem estava aqui nessas cadeiras e foram embora. Deus vai trazer pessoas de volta para esta casa. Não somente quem foi embora, mas o pão que alimenta a alma vai trazer também aqueles que nunca colocaram os pés aqui. Deus vai trazer de volta e Deus vai trazer pessoas de volta para esta casa, porque o sangue de Jesus tem poder e o pão vai trazer. Você crê nisso? Então fique de pé comigo, vamos orar. Aleluia. Pode ficar mesmo no lugar que você está. Nós só vamos orar daqui mesmo. Tem alguém em nosso meio que quer aceitar Jesus, que quer se reconciliar? Se não tem ninguém, nós vamos orar. E essa palavra eu quero dizer para você que é a palavra profética para o teu coração. Diante das crises, diante da fome, diante de tudo que está acontecendo, você está debaixo da sombra. Você pode ter certeza. O sol até nasceu para todos, agora a sombra não. A sombra é só para quem está debaixo dela. Porque pode faltar pão na cidade, pode faltar água na cidade, mas se você tiver fé, a tua cisterna vai estar cheia. Aleluia. E Deus vai trazer recurso em nome de Jesus. Senhor Deus de Israel, nós estamos na tua casa, pregamos a tua palavra, crendo, Senhor, na eficácia do poder que ela produz no coração da tua igreja. Que o Senhor possa trazer recursos, Senhor, nesse tempo de escassez. Nós sabemos que os nossos recursos são poucos, nós sabemos que nós não temos o suficiente, mas Tu tem poder para multiplicar o pouco, Tu tem poder de trazer recursos, Senhor. Senhor, nós temos os nossos deveres diários e semanais, nós temos os nossos deveres que temos que cumprir, Senhor, e muitas vezes nós achamos que nós não vamos conseguir vencer, mas nós cremos no poder, Senhor, das Tuas mãos, que é mão que multiplica o pão e o peixe. E nós cremos que o pão vai vir sobre a minha mesa, não sobre a minha, mas também de toda a Tua igreja, de toda a congregação. Nós cremos no poder da Tua palavra, nós cremos no poder do Teu nome. É o que eu te peço, Senhor, desde já, e te agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Diga para o seu irmão, Jesus vai dar o recurso que você precisa. Diga para ele, Jesus vai dar o recurso que você precisa.